Começa agora a Hora Mundial. E num balanço de 64 dias nos Estados Unidos, o que pode retratar para você é que o país atravessa o que os economistas falam de uma recessão técnica. O que é isso? O país realmente, com a consequência da invasão da Rússia na Ucrânia, a guerra, também os resquícios da pandemia, coloca o país numa situação muito delicada. Por quê? Gasolina, claro, está se equilibrando agora, mas teve uma alta muito grande no país. E isso refletiu, por exemplo, nos aluguéis que estão caros nos Estados Unidos. O preço dos alimentos nos supermercados também dispararam. Então o país hoje ele atravessa um momento, vamos colocar, delicado. Para o brasileiro residente, ele tem duas vertentes, ou seja, desafios a mais. Por exemplo, se você é inquilino, mora em algum local, os preços, repetindo, do aluguel, eles subiram consideravelmente. Por exemplo, uma família que pagava até $1.600, até $2.000, uma família de 4, 5 pessoas num apartamento, hoje isso é uma coisa que você desconsidera. Chega até $2.600 a $2.700. Isso é muito dinheiro. Porque tem trabalho? Sim, tem trabalho. Os brasileiros estão trabalhando, isso não falta. Mas acontece que com os gastos com aluguel, alimentação, outras coisas que obviamente entram no orçamento, o que acontece? O ganho que ele tem não cobre essas despesas, ou seja, fica ali tete a tete. E aqueles tempos áureos dos Estados Unidos, onde você tinha um salário considerável, ainda guardava, mandava para o Brasil, hoje não mais. Hoje é muito complicado, exceto aqueles brasileiros que estão estabilizados no país, já têm seu emprego ou têm sua empresa. Então é uma situação bem diferente, embora na condição de comando, de quem é CEO, ou seja, quem está à frente de uma empresa, ele tem problemas na contratação de mão de obras. Por quê? Falta mão de obra nos Estados Unidos. Não parece um equívoco? Sim, é o que acontece. Se por um lado o brasileiro que trabalha ele ganha o suficiente apenas para manter a casa e os gastos, em contrapartida, aquele brasileiro de comando que vem numa condição melhor, ele enfrenta os problemas de falta de pessoas para trabalhar, com isso perde-se, ou seja, clientes. Então, quer dizer, é uma corrida dos dois lados. Quem precisa pagar as contas tem que se ganhar melhor e aquele que está estabilizado e tem que, logicamente, atender o seu cliente com uma mão de obra que está em falta no país. Deu para entender? Essa é a condição hoje dos Estados Unidos. Então as pessoas que vivem não reclamam, claro, estão ali trabalhando, estão defendendo o pão de cada dia, mas aquela situação confortável está um pouco distante, já não é mais assim. Hoje o brasileiro, ele realmente é como no Brasil, ele tem que ganhar o suficiente para atender a demanda dos gastos que ele tem em família. E se o cara é solteiro, você deve estar perguntando, mora sozinho, ainda assim é caro. Por exemplo, um apartamento para solteiro que antes custava $600, $450, hoje subiu, é $900, $1.000 é um quarto. De repente tem uma casa, a família aluga um quarto, quer dizer, você tem uma privacidade limitada, mas são $900. E $900 todos os meses é dinheiro. E lembrando que esse imigrante sozinho, que trabalha, que depende, claro, todos nós dependemos do trabalho, mas lá, dependendo do trabalho, tem semana que não tem serviço. Então, quer dizer, isso já esbarra no aluguel de $900 que ele tem que pagar no final do mês. Isso para colocar para você que a situação é complexa para o brasileiro residente, então, quer dizer, ele tem que reaver valores,
tem que se preocupar com o que vai acontecer daqui a um mês. Não é mais aquela situação, está tudo certo, eu tenho uma reserva. Tem alguém que tem reserva, com certeza, aqueles brasileiros que estão lá 20, 15 anos têm a sua reserva, mas ainda assim ele é reticente. Ele é reticente porque ele não sabe o que pode acontecer, muitas coisas mudando no país. Então, para você que acompanha a Hora Mundial, essa é a realidade dos Estados Unidos hoje. Isso é o que acontece com um brasileiro residente. Então, aquela história, tá tudo bem? Sim, tá tudo bem, mas há uma limitação de gastos, há uma limitação de onde ele se desloca. Então, quer dizer, tudo muito controlado naquele país. Sem contar com as passagens caríssimas para quem viaja para o país. Mas isso é uma outra história, um outro assunto, fica para um próximo programa, para um próximo vídeo. Gostou do comentário? Se inscreva na Hora Mundial, dê o seu like, participe. A Hora Mundial conta com você.